E eu não poderia deixar de vir participar ainda aqui rapidamente da abertura e, em nome do professor Edivar, nosso reitor, agradecer sobretudo a comissão organizadora. Eu faço isso no Caio, a todos os mais professores, estudantes que participaram da organização dessa iniciativa, de trazer esse debate para a universidade, um debate que trouxe personalidades da mais alta competência, dedicação e estudo à discussão que está sendo feita aqui hoje. Eu gostaria de cumprimentar também os outros palestrantes que participaram na parte da manhã, Ricardo Antunes, Torquínio Sampaio e, obviamente, nosso convidado de honra, o professor Mesaros. É mais do que oportuno fazer esse debate no momento de hoje, no Brasil, em Goiás e na nossa universidade. Eu não tenho dúvidas que a palestra do professor Mesaro e dos outros participantes do evento vão trazer novas luzes a uma discussão que é sempre presente, importante, a discussão de todas as questões políticas, sociais e econômicas do Brasil e do mundo. Eu não tenho dúvidas nenhuma que o professor Mesaros vai nos enriquecer com o seu debate. Com essas breves palavras, eu gostaria de agradecer então a comissão organizadora e todos os palestrantes, desejar a todos um proveitoso evento, um rico, enriquecedor debate. Muito obrigado. Antes de convidar o professor Istvan Mesaros para compor a mesa, eu gostaria de fazer publicamente, novamente, fiz no período da manhã, os agradecimentos às unidades, às pró-reitorias, aos grupos, aos laboratórios que tornaram possível a realização dessa jornada. Agradeço ao UFG e, mais diretamente, à Pró-Reitoria de Administração e Finanças, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura, à Pró-Reitoria de Extensão e Cultura pelos cartazes e à Pró-Reitoria de Administração e Finanças por ter viabilizado a vinda do professor Mesaros da Inglaterra para o Brasil. Sem a participação da UFG, a vinda dele não teria tido as mesmas possibilidades que teve. Estendo os agradecimentos à Faculdade de Educação Física, a qual eu estou lotado, nos nomes do seu corpo docente e técnicos presentes aqui, a Faculdade de Educação, nomeadamente a professora Miriam Fábio, a sua diretora, que não poupou esforços para nos auxiliar, a Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Economia, nomeadamente o professor Sérgio, que também não poupou esforços, e o seu diretor, o professor Moisés, o Instituto de Matemática e Estatística, nas pessoas do professor Wellington e da professora Agostina, coordenando o mestrado de ensino em educação matemática, ao Colégio de Aplicação, ao CEPAI, nos nomes dos professores Pitches e da professora Daisy, ao Núcleo de Direitos Humanos da UFG, em nome do professor Ricardo Barbosa, componente dessa comissão organizadora, ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais, na pessoa do professor Flávio, ao Sintego, ao Sintceb e ao Andes, pelo imenso apoio que nos deram, não só na divulgação, especificamente os 3 sindicatos com apoio com alimentação e o Andes providenciando ônibus de diversos lugares para estar aqui hoje. Gostaria de agradecer ao Grupo Avante, parceiro de longa data e por muitos anos mais nessa luta pela emancipação humana, representado aqui pelos professores Marcelo Húngaro e Fernando Mascarenhas, ao Grupo GEPAIS da UNB, ao Centro Cultural Eldorado dos Carajás, ao STED-BR Regional Planalto, ao Centro de Referência em Educação de Jovens e Adultos, ao Núcleo de Educação Popular José Martí, ao NEPOS e ao UJC, e também ao Grupo Politismo. Sem a participação desses núcleos, dessas unidades, desses programas, desses grupos, esse evento não teria sido possível nesses momentos. Há também o apoio de um grupo carinhosamente intitulado Porões da Filosofia, onde acontecem discussões sobre Marx na Faculdade de Educação Física.
Estão todos convidados para conosco participar desses momentos às segundas-feiras lá. Antes de chamar o professor Mesaros, alguns informes rápidos. Por uma questão... Muito obrigado. Reitero mais uma vez. Por favor, há possibilidade de luz para o professor poder enxergar o texto melhor? Antes de passar a palavra tão esperada ao professor Mesaros, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem singela e modesta a uma pessoa que alguns de nós tivemos o prazer de conhecer. Essa homenagem singela e modesta é para a figura de Donatella, esposa do professor Mesaros. Quem teve o prazer de conhecê-lo deve entender qual é o significado real e verdadeiro de relações verdadeiramente solidárias e afetivas. Fica a minha singela homenagem a Donatella, nesta mesa de hoje, companheira por mais de 50 anos do professor Mesaros. Nesta jornada estão sendo lançados um livro do professor Mesaros sobre o conceito de dialética em Lukács. Os livros estão à venda naquelas estantes situadas ao lado direito de vocês, ao fundo, e também o volume 2 da Para uma Ontologia do Ser Social, do filósofo húngaro, professor e amigo de István Mesaros, György Lukács. O começo da fala do professor será exatamente sobre os livros de Lukács e dele sobre Lukács, passando imediatamente ao assunto da jornada, que é a discussão sobre a teoria do Estado. Very, very pleased and happy to be able to share this occasion. Estou muito feliz de poder dividir esta ocasião com vocês. Muito feliz, muito realizado. As you may know, we are now publishing, Boitempo is publishing the second volume of Lukács' Great Ontology. Como todos vocês sabem, a Boitempo está publicando o segundo volume da grande ontologia de Lukács. And I want to say a few words about that, about the origin, the purpose, and how he envisaged it originally. Eu gostaria de dizer algumas palavras sobre como esse processo começou e como Lukács visualizou a realização desse trabalho. Shortly, after completing his studies, Lukács set out to realize a long-standing plan to write a systematic ethics which should have been the final summation of his life. Pouco depois de terminar sua estética, Lukács deu início à realização de um projeto de longo prazo,
escrever uma ética sistemática, que seria a síntese de todas as suas obras. He produced an outline without difficulty, and in a letter from Budapest, dated 10 May 1962, he indicated the general approach of this work, rendered explicit also in its projected title, Die Stelle der Ethik in Systemmenschlichen Aktivitäten, the place of ethics in the system of human activities. Produziu um esboço sem dificuldades e em uma carta escrita em Budapeste, datada de 10 de maio de 1962, revelou a abordagem geral de sua obra, explicitada também no que seria o título, o lugar da ética no sistema das atividades humanas. 20 months later, he was explaining that his ethics was proceeding very slowly. It has proved necessary for me, he wrote, in a letter, to write first a big introductory part on the ontology of social being, and the latter to proceeds very slowly. This letter was dated 13 January 1964. Há um problema de tradução na edição. 20 meses depois, no entanto, reclamava que sua ética avançava muito lentamente, abre aspas, muito lentamente. Provou-se necessário para mim escrever primeiro uma grande parte introdutória sobre a ontologia do ser social. E essa introdução também avança muito lentamente. Uma carta escrita de Lukács para o professor Mészáros, de 13 de janeiro de 1964. The introductory part turned out to be a massive work of nearly 2,000 pages, which bears the title of The Ontology of Social Being. Furthermore, the latter in turn made necessary for Lukács the writing of his prolegomena to the ontology of social being, a work to which he was trying to put the finishing touches when he died on the 4th June 1971. Essa parte introdutória acabou se tornando uma obra gigantesca de cerca de 2.000 páginas, intitulada Para uma Ontologia do Ser Social. Esta, por sua vez, obrigou Lukács a escrever os prolegômenos para uma ontologia do ser social, a obra à qual ele tentava dar os últimos retoques quando morreu, em 4 de junho de 1971. Vocês me ouvem bem? Thus, he could not realize the plan that has been perhaps the nearest to his heart, the elaboration of the fundamental principles of Marxist ethics. Assim, Lukács não conseguiu realizar aquele que talvez tenha sido o projeto que mais lhe era caro, a elaboração dos princípios fundamentais de uma ética marxista. Nevertheless, it must be remembered in all future discussion of Lukács' ontology of social being that it was conceived as an integral part of his quest for identifying the proper ethical framework of socialist human relations. No entanto, toda discussão futura a respeito da ontologia do ser social de Lukács não deve desconsiderar o fato de a obra ter sido concebida como uma parte integrante de seu empenho em explicitar o quadro referencial ético próprio das relações humanas socialistas. And to conclude this, what I have to say here on Lukács, this great work will require very, very serious study, because it is one of the greatest works of philosophy in the whole of the 20th century. Para concluir essa parte sobre Lukács, esse trabalho, a ontologia do ser social, requer um sério e imenso trabalho intelectual, por ser um dos trabalhos filosóficos mais importantes do século XX. The problems of ethics could not be
The problems of ethics could not be discussed in it for also political reasons, because of the circumstances under which we had to conduct his own life. As questões éticas não puderam ser discutidas, inclusive por questões políticas sobre as quais Lukács viveu a sua vida. But a careful reading of this great work will make it clear to you what is the underlying great theme of his own conception. Porém, uma leitura atenta e cuidadosa dessa obra vai deixar claro qual era o tema subjacente do trabalho de Lukács. He also said that often he had to talk in Aesopic languages because of the political circumstances. Lukács comumente dizia que tinha que se expressar por meio de uma linguagem esópica por causa de circunstâncias políticas. And the rest of what I want to talk to you about is concerned with those problems about he could either only talk in Aesopic language or not to talk about them at all because of the political dangers. O que Mesás vai desenvolver de agora em diante é exatamente aquilo sobre o qual Lukács falava em linguagem esópica para poder falar ou não falava de maneira nenhuma por conta de questões e circunstâncias políticas. And here I return to the subject which I wrote especially for this occasion, and that is concerned very much with the problems of the state. E agora ele se volta para o trabalho que ele fez sobre Lukács, vai lançar aqui, e ele se debruça. E agora ele se debruça, ele se volta na fala dele para o problema no qual ele tem se ocupado nos últimos tempos de sua vida, que é o problema ou a questão do Estado. And in relation to the state, the title of this presentation, what I will talk to you about, is the mountain we must climb. We must climb. Underline. O título da fala que ele traz hoje sobre o Estado é o tamanho da montanha que devemos escalar. Devemos escalar, bastante enfatizado. Because, a simple reason, because our survival as humanity depends on it. Por uma questão muito simples, porque a nossa sobrevivência como humanidade depende disso, depende dessa tarefa. A friend who knew that I was writing a book on the state asked me, are you going to write also about the future of the state? Um amigo, sabendo que ele estava escrevendo um trabalho sobre o Estado, perguntou se ele iria escrever sobre o futuro do Estado. And my answer was, no, I'm not going to write about the future of the state. The state has no future. A resposta dele foi não, eu não vou escrever sobre o Estado, porque o Estado não tem futuro. And the reason why the state has no future, because if the state has a future, we as humanity have no future. E a razão de o Estado não ter futuro é porque se o Estado tiver um futuro, nós como humanidade não o teremos. And if we as humanity have no future, then of course, also in that sense, the state cannot have a future. E se nós, como humanidade, não tivermos futuro, obviamente o Estado também não terá futuro. And I will try to illustrate it to you what I say, why this is so, and also what we must do in order to make it possible for humanity, for ourselves,
to have a future. E para tentar ilustrar essa questão, ele vai abordar o que nós devemos fazer como humanidade sobre essa questão para garantir o nosso futuro. Now, in order to be able to use our time and to illustrate these things, which are, in my judgment, so important for us, unfortunately, I now have to switch to reading what I had written, reading it in Portuguese, asking for your forgiveness for my pronunciation. Para usar devidamente o tempo desta tarde, para ilustrar bem o que ele pretende dizer, ele vai ler o texto em português para nós aqui hoje e pede desculpas pelo sotaque e pela pronúncia dele. It won't be the Portuguese pronunciation you are used to, but I hope it will be understandable. Ele sabe que não é a pronúncia a qual estamos acostumados, mas ele espera que seja compreensível. And here it goes. E aqui vai. O funcionamento saudável da sociedade depende, por um lado, da natureza das aulas produtivas materiais, de acordo com as condições históricas específicas que definem e moldam o seu caráter, e por outro lado, da modalidade do processo geral de tomada de decisão política que complementa o processo metabólico societal ativado na multiplicidade das unidades reprodutivas materiais particulares, ajudando-os a coerir em um todo sustentável. Sob algumas condições históricas, especialmente sob o domínio do capital como ordem sociometabólica de reprodução, esta coesão é realizável somente se a dimensão do controle político geral se constitui como órgão de tomada de decisão separado, alienado de algumas das funções mais vitais, pois as formações do Estado do sistema do capital devem agir como corretivos necessários para alguns defeitos estruturais identificáveis na natureza próprias das estruturas reprodutivas materiais. Entretanto, isto pode não ser suficientemente enfatizado como o outro lado da mesma moeda. A necessidade de coesão é uma exigência societal absoluta e, portanto, não pode desaparecer nem mesmo com oferecimento do Estado. Duas importantes consequências decorrem desta consideração absolutamente necessária. Primeiro, a crítica radical da formação do Estado do capital em nossa época está diretamente relacionada com o seu cada vez mais perigoso fracasso histórico em cumprir suas funções corretivas vitais, que são requeridas pelo próprio processo reprodutivo material antagônico e, assim, o Estado, olhando a dolorosa realidade do nosso tempo, a despeito de quantos trilhões endividados são despejados no buraco sem fundo do capital, pode apenas pôr em perigo o processo metabólico societal geral.
ao invés de solucionar a crise, isso ocorre porque o Estado é integral para as determinações estruturais do sistema do capital e as suas necessárias funções corretivas solucionadoras só podem ser internas a ele. Assim, o Estado não pode eximir-se da crise estrutural em desdobramento do sistema do capital como um todo. E segundo, a primácia relativa nesta inter-relação inextricável entre as estruturas reprodutivas materiais do capital e suas formações de Estado, que em determinado ponto da história tornam-se um círculo vicioso, pertenece à primeira. É, portanto, impossível vislumbrar o necessário fenecimento do Estado sem, simultaneamente, confrontar também os problemas críticos de alterar radicalmente o processo de reprodução material global. O doloroso fracasso histórico em alcançar qualquer progresso até o momento na direção do fenecimento e do Estado, tal qual vislumbrado por Marx, adquire sua inteligibilidade sobre esse fundamento. E a mesma consideração se aplica não apenas para a avaliação do passado em relação às forças que impedirão a realização das expectativas originais, mas também para as prospecções para o futuro. O desafio a este respeito, que adquiriu proporções monumentais ao nosso tempo, foi embrionariamente conceituado um quarto de século antes de Marx, como uma parte integral da nova tendência perspicaz que levantou a questão da emancipação em termos universais e substancialmente equitativos, estendida a toda a humanidade. Em relação à questão essencial de como nós poderíamos e deveríamos alocar significativamente o nosso tempo, o único e exclusivo tempo de vida dos seres humanos, para os fins apropriados entre as demandas concorrentes, com implicações vitais para a questão mais relevante do tempo livre dos indivíduos. A resposta foi dada em um panfleto anônimo já em 1831 da seguinte maneira, e cito a palavra: riqueza é tempo disponível e mais nada. Se todo o trabalho de um país só fosse suficiente para prover o sustento de toda a população, não haveria nenhum trabalho excedente e, consequentemente, nada que pudesse ser acumulado como capital. Uma nação é verdadeiramente rica quando não existe nenhum juro ou quando se trabalha 6 horas em lugar de 12. Assim, a categoria crucial de tempo disponível é antecipada pelo autor deste panfleto anônimo, além de nenhum juro, trabalho excedente e tempo de trabalho, defendendo para o futuro
e para a riqueza realmente significativa de qualquer nação, a redução da jornada de trabalho para 6 horas. Mas é claro que essa perspectiva antecipa ainda hoje um mundo radicalmente diferente, pois o capital só pode ser interessado na redução do tempo de trabalho necessário a serviço da acumulação de capital e para a maximização do lucro. O destinatário do panfleto era Lord John Russell, uma figura política progressista, Whig, antecessor de Conte Bertrand Russell, che già nel 1830 tinha simpatia pela riforma sociale e, posteriormente, também, até certo punto, pela riduzione por longa jornada de trabalho. Mas é claro que o mundo inteiro o separava da perspectiva geral do próprio panfleto. A ideia de fazer do tempo disponível o princípio orientador para a regulação da reprodução societal implicava a criação de uma ordem social radicalmente diferente, não apenas em 1821, quando foi sugerida, mas há pouco menos de 200 anos a partir da ideia original, em nossa época. Ela permanece como um grande desafio para o futuro, sem a qual o modo socialista de reprodução sociometabólica não poderia ser considerado historicamente sustentável. Mas como é possível instituir na realidade o princípio orientador do tempo disponível como regulador efetivo do processo de reprodução social? Quem pode legitimamente decidir quanto tempo disponível pode ser posto à disposição para ser alocado para as diversas funções produtivas e humanamente realizadoras, que pode legitimamente reivindicar uma parte adequada disso? De fato, quem pode decidir qual é a quantidade real, tanto da quantidade como da qualidade do tempo disponível dos indivíduos particulares e de sua sociedade como é um todo? Sob o domínio da capital, isto é inconcebível, mas mesmo entre as fases inicial e mais elevada de transição da ordem reprodutiva socialista defendida, o contraste ainda é marcante a esse respeito, pois o princípio da distribuição do produto social entre os membros da sociedade, de acordo com a sua contribuição quantitativamente mensurável para o produto social total, pode ser regulado com relativa facilidade por uma política geral, possivelmente até mesmo sob a supervisão de uma autoridade separada, instituída como temporária, mas a maneira apropriada de distribuir a riqueza social de acordo com as necessidades dos indivíduos, indicada do
Revolução Francesa, no exemplo de seus homens sedentos que precisam de jarro de água ou apenas um copo cheio, pode pedir pelo reconhecimento totalmente equitativo da autoridade de tomada de decisão dos próprios indivíduos sociais sobre o assunto, pois somente os indivíduos socialmente conscientes podem verdadeiramente julgar o que pode ser considerado o verdadeiro montante, não apenas quantitativo, medido em horas, mas também em um sentido qualitativo, referente à intensidade de seu tempo livre realmente disponível, posto à disposição, de modo a ser legitimamente alocado pelas pessoas envolvidas para fins produtivos, bem como para sua própria realização. E ao mesmo tempo, este assunto também envolve decidir a questão: quais são as verdadeiras necessidades humanas, em contraste com os desejos caprichosos e apetites artificiais, capazes de multiplicação infinita, como a figura monetária inserida em contas bancárias, para serem apreciadas pelos indivíduos sociais sobre uma base substancialmente equitativa. Nenhuma autoridade separada pode reivindicar legitimamente sobre esse assunto. Naturalmente, nenhuma dessas questões é praticamente incompatível com o horizonte do sistema do capital, cujos objetivos materiais imperativos que devem ser apoiados e, de fato, o são por formações de Estado correspondentes ao sistema, pressionam unicamente para a redução do tempo de trabalho necessário e, portanto, para a inevitável produção de pessoas supérfluas, juntamente com agora oficialmente reconhecido e cinicamente justificado desemprego estrutural, pois o aumento potencial da riqueza real por meio da adoção consciente do tempo disponível como regulador geral da produção, em contraste com o imperativo desumanizante da interminável acumulação do capital e a imensa quantidade de tempo livre gerado pela utilização do tempo disponível, quando o dia de trabalho é preciso para 6 horas, ou até mesmo consideravelmente menos do que isso, poderia apenas funcionar como dinamite social, explodindo pelos ares o sistema do capital na ausência de atividades criativas humanamente significativas à disposição dos indivíduos. Esse princípio orientador da reprodução societal é incompatível com o sistema do capital, incluindo suas formações de Estado, com base em 3 considerações vitais. Primeiro, porque a adoção do tempo disponível pede por uma determinação qualitativa do metabolismo social, no lugar
da dominação feticista da quantidade sobre as condições de domínio do capital sobre a sociedade. Em segundo lugar, porque esse princípio regulador tem fim aberto em seu apelo para o futuro, tanto em relação à realização dos objetivos produtivos genuinamente planejados da sociedade em geral, sem a qual a humanidade não poderia sobreviver, quando para as metas autodeterminadas de realização da vida dos indivíduos particulares, cujo tempo disponível deve prevalecer para os objetivos escolhidos sobre a base de sua igualdade substantiva. E terceiro, porque mesmo sob as melhores condições durante a fase ascendente do desenvolvimento sistêmico, as funções corretivas necessárias na formação do estado do capital, em vista da primazia relativa das estruturas reprodutivas materiais sobre a dimensão política em sua inter-relação inextricável, já pouco mencionada, não pode alterar significativamente o quadro geral em si. Elas só podem ajustar a sua eficácia operacional em sintonia com a premissa absoluta, inalterável, da subordinação estruturalmente enraizada do trabalho. Os defeitos estruturais das determinações materiais diretas devem ser preservadas mais fortes do que nunca, através de funções contraditoriamente corretivas do Estado, porque o capital não poderia sobreviver sem elas, impondo assim na história o imperativo destrutivo de uma dialética atrofiada, em última instância insustentável da superação fracassada, e preservação, em que a preservação deve prevalecer a qualquer custo, em detrimento da vitalmente necessária superação. Dai a sua destrutividade historicamente em desdobramento e sempre cada vez mais intensa a longo prazo. E nesse sentido, novamente, os imperativos predeterminados do passado, como se Estado-nação concorrentes estabelecidos, dominam o presente. Assim, Hegel, que era um grande pensador dialético no terreno filosófico mais geral, pode destacar mais do que ninguém as exigências conceituais da Aufhebung de superamento, preservação, mas ela viola o seu próprio princípio quando se recusou a reconhecer a realização atrofiada da Aufhebung como superação necessária sob as condições realmente existentes. Em um sentido paradoxal, ele estava certo de atribuir a realidade alcançada de seus modelos Estado-nação capitalistas. Em sua filosofia de história,
a temporalidade do passado, insistindo que o Estado germânico constitua o fim da história universal, onde ele teve que ser fundamentalmente corrigido por Marx, pois no esquema hegeliano a realidade prosaica de contradições não resolvidas, as quais ela se podia enaltecer, santificando-as em nome do Espírito do mundo, de acordo com o qual a subtração dos antagonismos da sociedade civil sob o Estado ético veleitariamente proclamado representou, palavras de Hegel, teodiceia, justificação de Deus, e ao mesmo tempo a etapa final da, palavras de Hegel, realização completa do Espírito na existência. Na abordagem marxiana, tanto as estruturas repetitivas materiais da sociedade civil do capital, quanto as correspondentes formações do Estado em sua totalidade tiveram que ser submetidas a uma crítica radical, ao invés de metamorfosear o historicamente não mais sustentável passado no insuperável eterno presente, palavras de Hegel, postulado. Dadas as exigências de emancipação não parcial, mas universal, em contraste com as modalidades anteriores de mudanças de pessoal, change impersonal, esta tarefa poderia ser alcançada somente ao concentrar a atenção no círculo vicioso das estruturas repetitivas materiais do capital e as correspondentes formulações do Estado. Por consequente, a crítica radical tinha que ser dirigida ao Estado enquanto tal, e não apenas a uma forma historicamente específica do Estado, o que deixaria as determinações estruturais subjacentes de pé. É por isso que o fenecimento do Estado deve que ser vislumbrado como um requisito essencial da possível transformação socialista global, produtivamente viável, sobre a base do tempo disponível, para além da subordinação estruturalmente enraizada no trabalho e os antagonismos estruturais do Estado-nação, sejam eles germânicos ou quaisquer outros. Uma das grandes percepções de Marx em direção à compreensão do desenvolvimento histórico foi resumida com a sua analogia, que afirmou que a anatomia humana é chave para a anatomia do matriarca. Nesse sentido, Marx insistia que a sociedade burguesa é a mais desenvolvida e diferenciada da organização histórica da produção. Por essa razão, as categorias que expressam suas relações e a compreensão de sua estrutura permitem simultaneamente compreender a organização e as relações de produção de todas as sociedades desaparecidas, cujos escombros e elementos étnicos, parte dos quais ainda carregam consigo como resíduos
não superados, parte que nelas se desenvolvem de meros indícios em significações plenas. E Marx prosseguiu a sublinhar alguns parágrafos adiante que as categorias expressam as formas de ser determinações de existência. A mesma consideração pode ser aplicada mutatis mutandis para os problemas do Estado moderno e para as modalidades de tomada de decisão do corpo social em geral em formações passadas. O assunto é sempre a humanidade em sua história em desdobramento, avançando no insuperável terreno material da natureza, que a compele a reproduzir as condições de sua existência dentro de um quadro de regras e regulamentos que podem ser favoráveis e a bem-sucedida demolição de todos os obstáculos que se puseram no caminho até ao ponto da dominação sistêmica global no devido tempo. Dado a centralidade insuperável, dado a centrifugalidade insuperável das unidades reprodutivas materiais do capital, a coesão como a exigência absoluta de qualquer ordem sociometabólica, só poderia ser alcançada no curso da massiva expansão econômica mantida através da correspondente expansão que tudo invade da formação do Estado dominante do sistema. Uma vez que essa coesão não poderia ser produzida sob a base substantiva dos microcosmos autoexpansionistas de reprodução material do capital, apenas a universalidade formal das determinações de Estado imperativos poderiam completar o modo de reprodução sociometabólica do capital como um sistema. Mas mesmo esta única saída era possível somente sobre uma base estritamente temporária, isto é, até que os limites sistêmicos gerais desse tipo de reprodução societal tivessem de ser atingidos no discurso do desenvolvimento histórico. Então, os limites tiveram que ser afirmar com muita força, tanto em termos dos requisitos materiais necessários dos microcosmos produtivos e limitativamente autoexpansionistas do sistema, afetando profundamente de maneira mais destrutiva a própria natureza, quanto no plano político totalizante das relações globais interestadas, renunciando à potencialidade da destruição catastrófica na forma de mais uma conflagração militar total, como é testemunhado por duas vezes no século XX. Porque o impulso autoexpansionista inexorável das estruturas materiais do capital não é trazido a um ponto estacionário por estar contido dentro de fronteiras nacionais. A projeção velenária de uma globalização não problemática, mais poderosamente promovida atualmente pelos Estados Unidos, como o Estado-nação
agressivo dominante é a manifestação óbvia desta contradição. Mas mesmo que os Estados-nação existentes pudessem ser de alguma forma colocados sob uma guarda-chuva comum, por força militar, por algum tipo de acordo político formal, isto poderia somente ser efímero, deixando as contradições subjacentes não resolvidas. Pois isso ainda manteria o defeito estrutural mais íntimo do sistema do capital, a necessária centrifugalidade auto-expansionista de seus microcosmos respectivos materiais. Em seu lugar, em outras palavras, mesmo desta forma, o sistema do capital permaneceria ainda hoje totalmente desprovido de uma racionalidade operacional eficaz e coesiva. Durante várias décadas, a etapa imperialista monopolista da fase descendente do desenvolvimento sistêmico do capital ainda era capaz de fornecer um avanço perversamente corretivo no sentido de assegurar o triunfo militar temporário do poder ou poderes dominante, embora tal corretivo tivesse que assumir uma forma cada vez mais destrutiva por causa de suas guerras sempre majores. Assim, o que costumava ser apenas problemático, mas ainda afirmável no passado mais distante, começou a tornar-se mais as condições do imperialismo monopolista cada vez mais proibitivo devido às suas opostas cada vez maiores, atreladas a retornos necessariamente decrescentes e rondando assim para a perspectiva de tornar totalmente insustentável a afirmação de sanções reais do capital contra externamente denunciado, mas em suas determinações estruturais, centrífugas mais profundas, antagonismo sistêmico interno. Uma vez que a perspectiva de destruição total da humanidade entrou no horizonte histórico por meio das armas nucleares, químicas e biológicas de destruição em massa, a solução militar dos problemas fundamentais dos antagonismos interestados, com suas raízes profundamente fincadas na base material centrífuga do capital, tornou-se impossível na escala requerida. Guerras poderiam ser perseguidas e são em uma escala mais limitada, mas não uma guerra total, que no passado pôde subjugar com sucesso o adversário, extraindo dele posteriormente os seus recursos para o benefício do vencedor. Além disso, a inevitável destrutividade de tudo ao redor, inseparável de uma guerra total, como o uso de armas de destruição em massa, seria tanto imensa que nem
sentido racional poderia ser atribuído à noção do vencedor, pois sob tais condições não poderia haver mais vencedores, apenas perdedores universais. Assim, mesmo esta dimensão das funções corretivas do Estado, nomeadamente a sanção final para impor a soberania passageira no sentido idealizado apologético do Estado de Hegel, que era tão vital para a viabilidade da ordem científica do capital, agora perde totalmente a sua praticabilidade e significação, assim como a crise estrutural do sistema do capital em nossa época, nós atingimos os limites também a este respeito. Não pode haver uma solução para esse problema fundamental dentro dos parâmetros dos Estados-nação, necessariamente antagônicos, constituídos por meio de círculo vicioso da dialética histórica atrofiada do capital. A chave para remover as causas do conflagrácio global pode ser encontrada na necessidade de superar no plano do próprio metabolismo social a dominação feticista de um lado, pelo outro que acabamos de mencionar, fundada na dominação estruturalmente enraizada do trabalho pelo capital e sua exploração das vitais funções do controle geral do metabolismo social. A base material centrífuga do capital não poderia e não pode ser uma estrutura de comando geral historicamente sustentável. Assim, as várias formações de estado do sistema do capital têm sido constituídos no curso da história a partir da necessidade de fornecer uma, não importa qual contraditória, de fato antagonista, solução para esse defeito estrutural do metabolismo socio-reprodutivo do sistema, trazendo assim corrigivelmente centrífugas e potencialmente mais perturbadoras unidades sob algum tipo de controle geral. Esta produção só poderia ser oferecida sob a base sistêmica estabelecida apenas ao manter o caráter separado, alienado das formações de Estado do capital, como a estrutura de comando geral do sistema, sem qualquer perspectiva de integrar as funções materiais produtivas e as funções de controle político legitimatórios do Estado. Ao mesmo tempo, as determinações materiais reprodutivas do sistema do capital continuarão e continuam seu impulso implacável em direção à integração global, o qual não pode ser igualado de maneira historicamente sustentável pelas formações de Estado do capital. Apesar de toda a projeção veleitária da globalização. Assim, as tendências integradoras
como um todo permanecem incorrigivelmente truncadas na base realmente existente do capital. E a dimensão política permanece caracterizada pela estrutura de comando geral antagonisticamente confrontacional dos Estados-nação. Nesse sentido, o que foi, em sua Constituição original, uma prática corretiva temporária, mesmo que por um longo período histórico necessário para a centralidade material perturbadora do capital, torna-se, em nosso tempo, no plano global, uma catastrófica centrifugabilidade que a tudo potencialmente envolve. Necessitando de um corretivo global apropriado. Mas um corretivo global é inconcebível sem superar o defeito estrutural da centrifugalidade material e a oposição absoluta do capital ao modo de tomada de decisão na qual a escolha autônoma dos objetivos dos indivíduos livremente associados possa ser combinada como verdadeiramente integrada a um quadro geral racionalmente planejado e historicamente sustentável. Este é o tamanho da montanha que devemos escalar. Há algum tempo atrás, a lei do obstáculo do tamanho da Himalaia. Isso parece um verdadeiro eufemismo. Nossa montanha corresponde a muitas Himalaias, um em cima do outro, e não há Sherpas nativos a serem explorados para o trabalho duro. Devemos fazê-los nós mesmos e podemos fazê-lo somente se estivermos dispostos a enfrentar os verdadeiros riscos e obstáculos. As contingências de nossa situação, com destaque para os limites de nosso ordem sociometabólico, não são apenas dolorosas. Elas são também contingência inalteravelmente globais, porque se a dimensão e os recursos do nosso planeta fossem, digamos, 10 vezes maior do que elas realmente são, nesse caso, a destrutividade do capital poderia continuar por um bom tempo ainda. Mas elas não são 10 vezes maior, mas apenas do tamanho que realmente são, para nós restringirmos ao mais elementar a dominação e destruição em curso da natureza devem ser tornar sensivelmente claro que há um limite para tudo, e os limites absolutos do capital demonstram sua insustentabilidade em nosso tempo, não apenas em relação a essa questão da natureza, mas em diversos outros pontos.
utópico pode ser vislumbrado sob a urgência do tempo. O anseio por soluções ideais constantemente recorrentes no passado pode nos dizer algo irreprimível sobre as legitimadas aspirações da humanidade. Mas elas precisam ser estabelecidas sobre bases mais seguras. Apesar das acusações reformadoras, nenhuma reivindicação ideal está envolvida na defesa da necessária alternativa socialista. Aquilo pelo que essa alternativa clama é a existência tangível de sustentabilidade histórica. Isso também é oferecida como o critério e a medida de seu acesso atingível. Em outras palavras, o teste de validade em si é definida em termos da viabilidade histórica e sustentabilidade prática, ou não, como poderia ser o caso. Naturalmente, nenhuma ordem sociometabólica pode funcionar sem os seus princípios orientadores. De fato, sua sustentabilidade histórica depende da viabilidade prática de princípios orientadores alternativos. Eis porque a ordem socialista só pode ser vislumbrada sobre a base material do planejamento racional e da apropriação determinada do trabalho excedente produzido por todos e por cada da sociedade dos indivíduos livremente associados, que realizam e satisfazem suas aspirações no espírito anteriormente discutido no tempo disponível, sobre a base de sua igualdade substantiva, em plena solidariedade uns com os outros e com as suas aspirações socialmente compartilhadas. Isso é que torna possível a conquista da montanha que devemos escalar. Muito obrigado. Alô? Perdão. Muitíssimo obrigado, professor Mezaros. Estão ao lado direito de vocês Rafael e do esquerdo Rafael. Eles receberão as perguntas por escrito. Nós faremos uma síntese dessas questões e encaminharemos para o professor Mezaros fazer algumas considerações. Quem já tiver as perguntas, por favor, eu peço que as pessoas se retirem silenciosamente. Faremos apenas um bloco de considerações. Afinal, após as considerações do professor, ainda teremos sessão de autógrafos.
professor Mesaros pede que eu explique que a razão da leitura, da opção pela leitura do texto, é porque, caso contrário, com a forma de tradução consecutiva, que é aquela na qual ele fala, e eu em seguida traduzo, nós não conseguiríamos ter abordado nem sequer a metade do conteúdo aqui discutido. E ele também reitera ou pede para que eu mencione que isso que ele aqui apresenta é parte de um projeto em curso, em andamento há 3 anos e que ele espera terminar em mais 3 anos, que é uma análise de toda a teoria do Estado produzida desde Aristóteles até os dias de hoje. É o projeto no qual o professor Mesaros vem trabalhando. Se ele me permite uma consideração, creio que poucas as pessoas teriam as condições teóricas, políticas, filosóficas, militantes e solidárias para dar conta de um trabalho de tal magnitude. Já temos as questões? Conjunctural crisis of capital existed for a very long time, for centuries, well, let's say at least a couple of centuries, when already in Marx's time, sometimes they assume very severe conditions. As crises cíclicas, conjunturais, são muito antigas dentro do sistema do capital, pelo menos há 2 séculos. No tempo de Marx, elas já ocorriam, às vezes atingindo intensidades bastante severas. But there is a fundamental difference in the sense that Marx was also talking about the cyclic crisis, and he used the expression, they discharge themselves in a thunderstorm. Marx se referia a essas crises conjunturais como crises na forma de tempestades. Now the structural crisis is very different in the sense that when the cyclic crisis discharge themselves in the thunderstorm, this was back to the normality of the expansion and the continuation of the normality of capital. Diferentemente, uma crise estrutural, se as crises conjunturais aconteciam como tempestades, após o fim dessa tempestade, o capital retomava a sua constância, a sua normalidade de expansão. The big difference for the structural crisis is that it doesn't have to discharge itself in a thunderstorm, and it cannot discharge itself simply in a thunderstorm. A diferença é que uma crise estrutural normalmente não acontece na forma de uma tempestade e ela não pode acontecer na forma de uma tempestade. And in that sense, the structural crisis can only deepen and become more and more serious. E nesse sentido, uma crise estrutural pode somente se aprofundar e se tornar cada vez mais séria. I remember that in 1967, in the autumn of 1967, I had a conversation with a great friend, Lucien Goldman. Some of you may know him in the field of mainly literary studies. In Paris, we had this conversation. O Mesaros se recorda que no outono de 1967 ele teve uma conversa com um grande amigo, Lucien Goldman, conhecido de alguns de nós. And at that time, he and not only him, but also Marcuse and even Sartre were at the idea that capitalism has succeeded in solving its crisis, and instead of
crisis capitalism, we cannot talk about organized capitalism. Tanto Lucien Goldman quanto Marcuse e até mesmo Sartre, naquele momento, acreditavam que o capitalismo tinha obtido sucesso em resolver as suas crises. E eles não mais se referiam ao capitalismo como um capitalismo de crises, e sim como um capitalismo organizado. And I say to him that I absolutely fundamentally disagree with this conception. Mesaro discorda de maneira absolutamente fundamental dessa concepção de Goldman. Do you mean to say that we could have again a crisis like humanity experienced between 1929 and 1933? Ele pergunta para Goldman se ele realmente acredita que poderíamos ter naquele momento, em 67, outra crise como as de 29 e de 33? And my answer was, Lucien, compared to 1929-23, to that type of crisis, the crisis we are heading for would that crisis of 29-33 compared to our crisis, the crisis we are heading for, would look like, I use the expression, the Vickers Tea Party. Corrigindo a minha tradução equivocada, Goldman pergunta a Meszaros se poderíamos ter outra crise com a magnitude da crise de 29 e 33. E Meszaros diz, olha, comparada com a crise de 29, a crise na qual estamos adentrando nesse momento faz com que a crise de 29 e 33 pareça-se com uma festinha de chá no salão do vigário. Como a festa do pároco. Como a festa do pároco. And let me say why. Of course, the structural crisis then started to erupt. You may remember through your writing, May 68 in Paris, in France. A partir dali, a crise estrutural começou a eclodir. Vocês se lembram, por exemplo, do maio de 68 francês. Meszaros teve essa conversa com Goldman no outono de 67. And that's approximately the time from which we can count the beginning of this structural crisis, which is insoluble. They cannot discharge itself in a thunderstorm or in any other. É a partir daí, em 68, que se pode tomar como ponto de início dessa crise do capital, dessa crise estrutural, que não pode se resolver ou se diluir da mesma forma como se dilui uma tempestade e nem de nenhuma outra forma. See, the cyclic periodic crisis could be resolved internally by the system itself. They were internal to the system and therefore even could result in the improvement of the system every 7, 8, 9, 10 years, not more than that, internally resolved by the system. Uma característica fundamental é que as crises cíclicas, elas poderiam ser resolvidas internamente ao sistema. São crises internas do sistema e a cada 8, 9 ou 10 anos elas eclodem e acabam incorrendo em algumas melhorias e ajustes no próprio sistema. Now the big difference with the structural crisis, which is our conditions of existence, is both on a temporal scale very different, in the sense that from towards the end of the 60s we can count the beginning of the crisis, and there is absolutely no
no sign of getting out of that crisis. 45 years later. Uma grande diferença em relação à crise estrutural é que a crise estrutural tem uma escala temporal distinta. Imaginemos que ela se inicia em 68 e vem até os dias de hoje, ou seja, 45 anos de crise sem o menor sinal de saída dela. In economic theory, there used to be a theory about the short wave and the long wave. Short wave is roughly equivalent to the cyclic crisis, 7, 8, 9, maximum 10 years, every 7 and 8 to 10 years. That's a short wave. But they maintain that the long wave is about 25 years. The long wave. A teoria econômica fala em caminhos, em prazos curtos, ou em percursos curtos e longos. Nos percursos curtos tem-se uma crise a cada 8, 9, no máximo 10 anos. E no caso dos percursos longos, uma crise a cada 25 anos. Meaning that you had approximately 20 or 25